tua presença é o meu respirar. Tua presença me sustenta. Tua presença é o meu refúgio. Jeová, és tu. Mais uma vez. A tua presença é o meu respirar. Tua presença me sustenta. Tua presença é o meu refúgio. Jeová, és tudo pra mim. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação, aleluia. Você pode mais uma vez adorar Ele com uma salva de palmas, porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação a Ele pertence, somente a Ele, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero cumprimentar a eleita de Cristo nesta manhã com a santa e bendita paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Por favor, com toda a gentileza, já que estamos em pé, abra comigo, juntamente comigo, a sua Bíblia, o seu exemplar, aleluia, no livro de Lucas. Vamos abrir Lucas no seu capítulo de número 9. Estaremos lendo, aleluia, alguns versículos, aleluia, começando do versículo de número 23 até o versículo de número 26, aleluia. Lucas 9, vamos aproveitar nosso tempo, aleluia. Lucas 9, aleluia. A igreja já achou? Amém. Assim diz a santa e bendita palavra do Senhor. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Repita comigo: a si mesmo se negue. Assim mesmo se negue. Dia a dia, e tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perder-lhe-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará, o Filho do Homem, quando vier na sua glória e do seu Pai nos santos anjos. Palavra do Senhor. Amém. Amém? Amém. Agora, com gentileza, antes de tomar o seu assento, você pode fazer um elogio a essa pessoa que está ao teu lado? Faça um elogio. Estamos a começar a semana.
Isso alegra o nosso coração. Faça um elogio a alguém ao seu lado, amém? Agora, por favor, com gentileza, tome o seu assento. Eu quero louvar a Deus nesta manhã abençoada por este privilégio que Ele nos concede estarmos de pé com saúde, porque Ele tem cuidado de nós, amém? Deus tem sido o tudo para a nossa vida. Eu também quero honrar o anjo da igreja, nosso pastor, meu pai, meu amigo, que tem sido uma grande bênção para a nossa vida, amém? E por dar esta graça, nesta manhã, sermos o vaso através do qual o Senhor vem a ministrar para os nossos corações. Também queremos louvar a Deus pelo nobres ministro, meu amigo, o senhor secretário, nosso evangelista, nossos anciãos, nossos diáconos, Osvaldo, Joaquim Bento, mamães diaconisas, Deus abençoe, e ao povo de Deus no geral, amém? Também quero honrar, agradecer a Deus pela vida da minha digníssima rainha. Ela está sempre chique, está linda hoje, meu amor. Deus abençoe. I love you. Eu louvo a Deus pela minha rainha e também pelos nossos filhos, amém? Deus abençoe rica e poderosamente. Nós acabamos de ler uma passagem que está neste livro conhecido por os leitores da Bíblia, porque é um livro maravilhoso, escrito pelo médico amado irmão Lucas, aleluia. Lucas, eu tenho dito sempre que eu prego no livro de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos, porque o escritor é o mesmo. Eu tenho dito que eu admiro muito Lucas. É que Lucas era de profissão médico, entenda, médico, ocupado em dar socorro físico às pessoas que tenham patologia naquela época, mas Lucas mesmo assim dedicou-se em conhecer ao Senhor. E Lucas, além de ser médico, além de ser, aleluia, escritor desses exemplares da Bíblia, Lucas também era missionário. Lucas andava com o apóstolo Paulo. É a razão que você vai encontrar Paulo fazendo menção do irmão Lucas, o médico amado, lá no livro de Colossenses, no seu capítulo 4, versículo 14. Paulo, no capítulo 4, versículo 11. Lucas também está presente, aleluia, com o apóstolo Paulo, tanto no livro de Filemão, no seu capítulo 1, versículo 24. Então Lucas me admira muito, amém? Alguém médico, mas preocupado com a obra. Hoje nós vivemos tempos, amém, por causa da nossa formação, do nosso grau acadêmico, nós dissemos que já não temos tempo para cultuar ao Senhor, para servir ao Senhor, para orar, para meditar na palavra do Senhor. Mas Lucas, ele tinha tempo sim, para poder adorar ao Senhor e fazer a obra de Deus Todo-Poderoso, amém? E Lucas também me admira porque ele vai retratar Jesus de uma forma maravilhosa nesse seu livro, nesse primeiro exemplar que ele escreve, que é o Evangelho de Lucas. Lucas apresenta Jesus como o Messias prometido e também apresenta Jesus como um homem perfeito, ou seja, 100% homem e 100% Deus. Lucas fez uma investigação apurada e uma narração coordenada a um certo amigo, que é Teófilo, uma entidade naquela época, amém, do exército romano. E Lucas vai expor como foi o nascimento de Cristo e como foi também o seu crescimento, o seu ministério aqui na terra, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão para os céus, amém? Lucas vai narrar tudo isso. Aleluia, é algo maravilhoso como Lucas apresenta Jesus a este amigo. E Lucas não escrevera somente a este amigo, também estava a escrever naquela época para a igreja que somos nós hoje, amém? E a razão que hoje estamos a meditar, aleluia, neste livro escrito pelo nosso companheiro, querido irmão missionário Lucas. Ele escreve por volta do ano 58 a 63 depois de Cristo, amém? E nós acabamos de ler esse capítulo. Nesse capítulo, Lucas me admira porque ele vai trazer, né? Nesse capítulo, se você ver logo o primeiro epígrafo, vamos ver Lucas dando uma instrução aos 12. Lucas pega, ou seja, Jesus pega os discípulos e dá instruções a eles. Você vai ver que também tem a história de Herodes com João Batista, aleluia. E você vai encontrar nesse mesmo capítulo a primeira multiplicação dos pães e peixes, amém? Jesus multiplicando 5 pães, aleluia, para alimentar milhares de pessoas, aleluia, e 5 peixes.
E também vai encontrar a confissão de Pedro, quando Jesus vai questionar, aleluia, aos discípulos, o que os homens pensam de mim? Os discípulos vão respondendo, dizendo, olha, eles dizem que João Batista, eles dizem que, porque João Batista já é morto, e diz que João Batista, um diz que você é Elias, muitos dizem que você é um dos profetas. Mas levanta seu irmão Pedro logo vai fazer uma declaração que vem diretamente do céu para a vida de Pedro, e Pedro vai dizer, não, você é o Cristo, o Filho de Deus vivo, amém? E Jesus disse, não, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu, Ele trouxe essa revelação para a sua mente, para o seu coração, amém? Nós encontramos tudo isso nesse capítulo de número 9, e também nós depois vamos encontrar nesse capítulo de número 9, aleluia, Jesus, aleluia, ensina agora os seus discípulos a levarem a sua cruz, amém? A sua cruz, e esses versículos nós lemos, mas nesta manhã nós não estaremos falando em levar a cruz, algo que Deus colocou em meu coração, e nós nesta manhã estaremos partilhando esse tema. O tema nesta manhã para a nossa meditação com base neste versículo é aprendendo a renunciar e crescendo espiritualmente. A renunciar e crescendo espiritualmente. Deus está interessado que você aprenda a renunciar e automaticamente crescermos espiritualmente. Amém? Perceba que renunciar desempenha um papel significativo na vida do crente. Renunciar tem que fazer parte do crente. Em outras palavras, um crente que não vive renunciando, ele não tem como se tornar verdadeiramente um filho de Deus. Renúncia, no ponto de vista cristão, refere-se ao ato de abrirmos mão de certas prioridades ou vontades nossas. É nós abrirmos mãos, é nós cedermos diante da vontade de Deus, diante dos princípios do Evangelho da salvação. É você e eu abrirmos mão, aleluia, daquilo que são nossas vontades, nossos desejos como homem. Isso é renunciar. Se nós não abrirmos mão, se nós não nos desfazermos das nossas prioridades, aleluia, nós não conseguiremos viver a vontade de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Observe que a renúncia está intrinsecamente ligada ao crescimento espiritual. Eu estou a querer dizer que quando nós renunciamos, o que nós vamos renunciar? É muita coisa. Nossas vontades é um pacote de muitas coisas, amém? E muitas das vezes essas nossas vontades são aquelas que não são de acordo à vontade de Deus. É isso que nós devemos renunciar. E quando nós renunciamos aquilo que não está no propósito de Deus para nossas vidas, não é o que Deus quer que nós pratiquemos ou vivamos, automaticamente nós estaremos subindo de escalão espiritualmente falando. Quando eu renuncio aquilo que me afasta diante de Deus, automaticamente eu me aproximo de Deus. E quando eu me aproximo de Deus, automaticamente eu tenho um crescimento espiritual diante de Deus. Os irmãos estão entendendo? Automaticamente nós temos um crescimento espiritual diante de Deus. Eu quero te dizer algo muito sério nesta manhã. Se você quiser coisa fácil, não venha para uma igreja evangélica. Isso é sério. Não venha para uma igreja evangélica. Procure uma outra. Amém? Vão te dizer tudo é fácil. Não venha numa igreja evangélica. Aqui não tem
tem nada fácil. Aqui na igreja não tem nada fácil. Sabe por quê? Porque tudo aqui é sacrifício. Tudo aqui é sacrifício. É renunciar. Você tem que aprender a renunciar. Não tem como você vir numa igreja evangélica, numa igreja pentecostal, e você não renunciar a nada. Aqui é sacrifício. Aqui é renunciar. Amém? Aqui você tem que aprender a renunciar. Aqui o evangelho de porta estreita. Entenda? Aqui o evangelho de porta estreita. O evangelho de um caminho apertado. Isso que Jesus vai dizer. Aqui é o evangelho de porta estreita e do caminho apertado. A porta não foi reformada. Tem alguns que dizem que a porta foi reformada, que não, também isso é exagero na Bíblia, isso também não é muito bem que a Bíblia diz. Não, esses são mentirosos. Esses estão querendo reformar o caminho, a porta não foi reformada, amém? E nem também o caminho não foi alargado, não. Continua sendo estreito. Então, estando numa igreja evangélica, nós temos que aprender a renunciar. Temos que aprender a ter sensibilidade de olhar e parar, de parar e olhar e dizer que não, eu preciso de abrir mão para isto. Eu preciso de abrir mão para isto, para aquilo. Eu preciso de aprender a viver segundo a vontade de Deus. Se assim não o fizermos, nós não estaremos crescendo espiritualmente. Temos que aprender. Sabe que por que o teu crescimento espiritual até hoje está condicionado? Sabe por que você hoje, até hoje, você sente medo até de um gato? Sabe por que você hoje sente medo do avô? Porque você não consegue visitar o seu avô, a sua avó, porque você diz tem medo, eu acho coisa estranha. Você tem medo porque você não vive renunciando hoje, porque você ainda está apegado a coisas que te fazem não crescer espiritualmente. Mas se nós aprendermos a renunciarmos, automaticamente você vai ver que não, eu estou numa outra dimensão espiritual. Eu não tenho de temer um gato que está a choramingar durante a noite, porque eu tenho poder e autoridade para dizer: gato, aquieta-te que eu preciso dormir. Porque eu cresci espiritualmente. Quando eu vivo renunciando, eu não tenho medo do meu avô ou da minha avó. Porque a Bíblia diz que Jesus diz: este que vos dá poder e autoridade. Ainda que ele tenha alguma coisa, mas a autoridade que está em mim é maior. Porque o Deus Todo-Poderoso é quem me concedeu. Por isso eu não tenho de ter medo. João 8,36, Jesus vai declarar: e a verdade vos libertará e verdadeiramente sereis livres. A renúncia, ela não nos leva a perder, ela nos conduz a sermos livres. O irmão está entendendo? Quando nós renunciamos, não é que nós estamos a perder, não. Pastor, eu gosto muito da birra, eu gosto muito da coca-piscilina, como diz o nosso pastor, não consigo largar. Jesus está dizendo: se você renunciar, você estará sendo livre. Eu gosto muito do meu quilombo, do meu vinho, não tem como eu largar. Eu estou a dizer: se você renunciar, você estará sendo livre. Você não irá perder nada. Você irá ganhar a liberdade em Cristo Jesus.
se nós lermos, Jesus vai nos alertar sobre o perigo do materialismo. E ele destaca a importância de investirmos nas coisas eternas. Quando ele diz que, olha, não guarda o teu tesouro aqui na terra, onde atrasa o ferrugem, rola, amém? Mas lá no cima, Jesus está dizendo, olha, não se apegue às coisas que são temporárias, depois te fazem perder aquilo que é eterno. E nós aprendermos a renunciar. Um crente que não vive renunciando, ele está condenado a ser um instrumento de Satanás. Isso é sério que eu estou a falar. Pega isso. Um crente que não aprende a renunciar, ele está sujeito a ser um instrumento de Satanás. É verdade. É verdade. Pastor, na minha família é mesmo assim, temos que ter 2 mulheres, temos que ter 3 namoradas, temos que ter mais de uma, porque isso é próprio, para nós é normal. Mas você está em Cristo Jesus, e Cristo diz, você tem que aprender a renunciar, porque isso te afasta da presença dEle. É tempo de renunciarmos. Renunciar ao pecado é uma parte essencial da vida cristã. Paulo vai dizer no livro de Romanos 6, 11 até 14, se não estou em erro, destaca que devemos nos considerar como mortos no pecado. Paulo destaca que nós devemos nos considerar como mortos. O morto não tem vida. Já vimos todos nós, amém? Alguém que já não tem vida, chamamos de morto. Quer dizer que ele não tem ação sobre as coisas. Eles não têm ação. Quer dizer que um cristão, ele já não pode ter ação com o pecado. Ele não pode compactuar toda hora com o pecado. Ele tem que aprender a renunciar. Não podes abraçar, achar que é normal. Deus sabe que eu sou fraco. Deus sabe que a carne é fraca. E Deus sabe que quando eu pedir perdão, vai me perdoar. Sim, Deus vai te perdoar porque Ele é amor e misericordioso. Mas Deus não quer que você viva nessa condição. Deus está interessado em que nós cresçamos espiritualmente, para não sermos objeto de Satanás, mas para nós crescermos e nós dizemos, eu tenho de abrir mão disto, eu tenho de largar isto, eu tenho de me afastar disto, eu tenho de abandonar esta prática, eu tenho de abandonar este viver. É renunciar. Isso que Jesus está dizendo nesse versículo 23. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue as suas vontades. Negue os seus desejos. Mas não desejos não são ruins, são bons, sim. Eu sei, mas quando não são de acordo aos princípios bíblicos, nega esses desejos. Tem que haver mudança em nós. O meu colega que ainda está a resistir a se converter, não pode vir mais me contar que eu paquerei aquela tua irmã e me aceitou. E já fiz. Já não pode me contar mais isso. Porque nós não estamos a renunciar. Nós temos que viver renunciando. Amém. Aleluia. O cristão do bom pastor, ele tem que marcar diferença no sequer, porque ele aprendeu a renunciar e cresceu espiritualmente. Glória a Deus. Mateus 16:24, praticamente é a mesma cena. Jesus orienta novamente, ensina-nos a importância de abdicarmos de nós mesmos. Isso é colocar em prioridade não nossos planos,
Mas os planos diante do chamado de Deus, os planos de Deus em nós, amém? Eu estou a dizer, quando você se depara com uma situação, o teu desejo está a falar mais forte. Você vai diante da Bíblia e diga: Senhor, será que esse meu desejo diante da tua palavra é aceitável que eu me envolva, que eu pratique isso? E a própria Bíblia terá a resposta para a sua vida. A própria Bíblia vai dizer: sim, esta é minha vontade, faz. Esta não é minha vontade, fuja. A Bíblia também vai te dizer isso. É que nós não estamos habituados a confrontarmos nossos prazeres, nossos desejos com a palavra de Deus. Nós colocamos a palavra de Deus de lado. Nós colocamos aquilo que é os princípios do Evangelho à parte e vivemos de acordo ao nosso deleite, às nossas vontades. No cristianismo não é assim. No cristianismo nós temos que saber qual é a vontade do meu Pai, aquele que pagou alto preço naquela cruz para me resgatar da escravidão do inimigo e me tornar herdeiro, e com herdeiro com Cristo. Quando nós aprendermos a renunciar, automaticamente nós vamos notar a diferença na nossa vida espiritual. É verdade. Quando você e eu aprendermos a renunciar, você vai notar a diferença na sua vida espiritual. Sabe por que até hoje você ainda diz que parece que desde que estou na igreja continuo a mesma pessoa espiritualmente? Não vejo nenhuma mudança, não vejo nada, porque você não está a renunciar. Porque quando você vai na festa, quando começa a tocar me rasga, você é a primeira pessoa a se deitar no chão, me rasga. Como é que você vai notar a diferença na tua vida? É verdade. Não haverá diferença. É por isso que você vem domingo a domingo, as coisas continuam mesmas. Você diz: mas eu na igreja consigo orar, mas quando chego em casa não consigo orar, porque você não está a renunciar. Glória a Deus. Em casa tem de ter o seu altar. Como é que você em casa não consegue orar? Você só consegue ganhar força quando está aqui na igreja para orar, mas quando está sozinho diz: não tenho força para orar. E porque você não está a crescer espiritualmente, é falta de renúncia. Porque a palavra se prega. A palavra, ela se prega. Eu sei que você acompanha na televisão, nas redes sociais, alguns pregadores pregando. Você diz: não, fala uma palavra gostosa para mim, eu pego ela, mas coloca na prática. Não, porque não aprendeu a renunciar. Renúncia automaticamente te leva ao crescimento espiritual. Não é possível uma criança, depois de ter nascido, 6 meses depois, continuar o mesmo tamanho. Meu pastor, não é possível, é algo preocupante. O bebê nasce, 6 meses se passaram, continua, nem 1 centímetro aumentou, nem largou, nem um grama aumentou, continua no mesmo tamanho. Isso é preocupante para os pais. É verdade. Isso é preocupante para a mãe, para o pai. O que está acontecendo com essa criança? O que está acontecendo com este bebê que não desenvolve? Estar numa igreja evangélica implica desenvolvermos espiritualmente. Amém. Termos a maturidade espiritual. Termos um relacionamento vivo com Deus, um compromisso com a sua palavra. Glória. Isso só acontece quando nós aprendemos a nos negarmos a nós mesmos. É verdade. Aprenda hoje a negar-se a si mesmo. Aprenda hoje a negar-se a si mesmo. É verdade. Aleluia. Diabo quer que você resista em renunciar. Você resista em não renunciar. Diabo está interessado nesse propósito.
Mas o meu Jesus quer que você renuncie. Mas que quando você vai renunciar, Ele está dizendo que Ele vai dar poder e autoridade. Tome a sua cruz e siga-me, que eu estarei contigo. Aleluia. Glórias a Deus. Negue-se a si mesmo. Sabe por quê? Paulo vai dizer, olha, no livro de Coríntios 11:1, 1 de Coríntios 11:1, sendo meus imitadores, como eu também de Cristo. Paulo está a escrever aos irmãos de igreja de Corinto. Paulo, depois de ter descoberto aquilo que estava acontecendo na igreja de Coríntios, ele chama a atenção nesse versículo, dizendo, olha, vocês têm de ser meus imitadores, como eu de Cristo. Paulo está a dizer, olha, eu estou a renunciar tudo para servir ao Senhor, para ser um instrumento, aleluia, que cresça espiritualmente diante de Cristo, em Cristo Jesus. Então vocês também aprendam. Se vocês não conseguem visualizar a pessoa de Cristo, aí vocês também visualizar. Então conforme vocês me visualizam, sejam meus imitadores. Há uma necessidade de nós crescermos espiritualmente. O mundo está caótico. O mundo está com uma dinâmica conduzindo as pessoas todas à destruição. Ai de nós, se não tivermos bem fixados em Cristo Jesus. Vamos ser levados pelo vento que o mundo está a levantar. Ai de nós. É verdade. Jesus, a Bíblia diz, Lucas 2:40, que Jesus crescia em estatura como homem, sabedoria e graça. Entenda que Jesus crescia, o próprio Salvador crescia. Há uma necessidade de nós crescermos, mas isso parte da nossa renúncia. Jesus crescia. E Pedro, 2 de Pedro 3:18, Pedro vai dizer, olha, antes cresçai na graça e no conhecimento. Tem gente fugindo a graça, tem gente fugindo o conhecimento, a graça de Deus, o conhecimento, porque não quer renunciar. Verdade. Aprendamos, aleluia, a crescer na graça e no conhecimento. Amém. Vamos concluir por causa do nosso tempo, mas entenda agora, esta reflexão nos leva a um chamado mais profundo com Cristo. Nos leva a um chamado mais profundo com Cristo. Deus está interessado que você vá mais ao fundo, que você peça mais firme. Vai mais a fundo. Não se deixe estar onde você está, que eu vou à igreja, louvo, vou em casa e continuo assim. Não. Em Cristo você tem que almejar e ir mais ao fundo. Vai mais ao fundo. O Espírito Santo deseja que nós vamos mais ao fundo. É mais ao fundo. Mais ao fundo na meditação, mais ao fundo, aleluia, em renunciar, mais ao fundo, aleluia, na oração, mais ao fundo em nos envolvermos na obra do Senhor. A renúncia não é uma perda, mas sim um ganho. É um ganho. É liberdade e um ganho. Ao renunciarmos aquilo que é temporário. Sabe, quando você renuncia, nós estamos a concluir. Quando nós renunciamos aquilo que é temporário, nós recebemos as coisas eternas, as coisas espirituais, as coisas que não têm fim, que não são temporais, mas coisas eternas. Provérbios 16:9 nos lembra que o coração do homem planeia o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Nós planeamos,
mas quem faz que o propósito se execute é o próprio Deus. E como Ele vai executar se você não quer renunciar? Se você não quer crescer espiritualmente? Como é que vamos? Deus vai conduzir nossos passos. A renúncia envolve, estamos a terminar, vou ler algo que eu escrevi. A renúncia envolve entregar nossos planos ao Senhor, confiando em sua vontade. E é melhor do que a nossa própria vontade, nossos próprios desejos. A renúncia é você confiar as tuas vontades em Cristo, dizer: Senhor, a minha vontade é essa. Eu não gostar mais da irmã da igreja, além de ter minha esposa, meu esposo, mas Senhor, eu quero a tua vontade. Que essa minha vontade não venha sobressair, que a tua vontade possa sobressair a mim e eu pregar. Não, Jesus aprova somente ela. É isso que é renúncia. Estamos a terminar. Em nome de Jesus, que a abnegação nos conduza à verdadeira renúncia para termos o crescimento espiritual em Cristo Jesus. Coloque-se em pé em nome de Jesus.